Boa tarde, barra noite, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Colocando aqui o Felipe para subir. Boa noite, Felipe. Tudo bem por aí? Tranquilo, cara. Boa noite para você. Boa tarde pra gente aqui do Brasil ainda. Mas vamos lá, mais uma temática muito boa para deixar muito conhecimento para muita gente aí que está buscando um caminho alternativo, né, para continuar nessa caminhada. Pois é, só avisando, né, que nos últimos 2 dias a gente tem sido muito questionado sobre o que diabos nós estamos fazendo, então, assim, se você estiver ouvindo esse podcast depois ou mais ou menos na mesma época, nós temos lançado algumas perguntas no Twitter e essas perguntas não num tom provocativo, mas num tom reflexivo e não querendo concluir nada, mas deixando as pessoas à vontade para falar e se expressar. E a partir disso tem surgido ideias e tem surgido situações que viram episódios, né? Assim, todos os episódios que nós já lançamos até hoje, ele vem de um texto menor e a gente explora esse tema aqui num episódio. Então, tem sido isso que tem acontecido no nosso Twitter nos últimos dias. Então, não se assustem, não é porque a gente, né, não estamos virando a casaca, não é nada nesse sentido. É só porque nós estamos entendendo um pouco do pensamento da comunidade e é uma forma muito mais fácil do que a gente ficar lançando perguntas. O que vocês querem de episódio? A gente lança um tema, esse tema tende a ser polêmico e a polêmica acontece nos comentários. Então, só esclarecendo isso. E foi graças a isso que virou o tema do episódio de hoje, que é o Rodel Eterno, ou Moeda Circulante, né? Se a gente precisa apressar isso ou não para o Bitcoin, estratégias e começar a pensar um pouquinho em como isso tem sido feito e como isso tem funcionado, apressado as pessoas a adoção ou não, né? Sim, realmente foi super interessante, né, esse lance de a gente colocar nessa discussão primeiro para o pessoal comentar, porque primeiro a gente conseguiu muitas ideias, e ideias até distintas, né? Eu entrei nessa discussão com uma cabeça e somente com o que foi postado lá, né? O que foi respondido e discutido lá, assim, eu já estou pensando de uma forma um pouco diferente. Então, assim, essa discussão, postar antes, a gente discutir, ficou super interessante e a gente vai trazer para cá agora essa perspectiva que a gente tirou de toda essa história, né, de toda essa conversa, e até mesmo para mostrar ou explicar um pouco melhor para as pessoas que vão nos ouvir que existem nuances, existem várias coisas no meio do caminho, igual a gente tem falado em todos os outros episódios para trás, né? Não é nada tão preto no branco e isso agrega, isso tem agregado e isso é bom porque tira um pouco da visão que muitos têm aí, que o Bitcoin é isso, aceite que é dessa forma, e se você não aceita, você aí coloca um rótulo qualquer, né? Enfim, e então vamos trazer aqui a discussão, porque tem muita coisa para a gente falar. Exato. É só finalizando a introdução, né? Agradecer a todo mundo que tem participado ativamente nas postagens, seja xingando, seja elogiando, seja concordando, seja discordando. Obrigado, porque tem contribuído muito para o nosso pensamento. E esse pensamento do episódio de hoje vem justamente do primeiro, né? Assim, o Bitcoin ele é normalmente comparado ao ouro digital, né? Então, essa capacidade que se
ouro digital tem de se proteger contra a inflação, né, da depreciação da impressão fiduciária, tem levado a gente a fazer essa comparação e eu acredito ser uma comparação que no momento descreve bem o fenômeno, até porque a gente está em cima, né? O Bitcoin ele é algo muito disruptivo, então a gente precisa usar de metáforas e usar de comparações com coisas que já existiram para a gente poder elucidar e explicar certas coisas a quem está chegando agora. Então, não adianta chegar para alguém e falar, não, isso aqui é a escassez absoluta, não existe mais do que isso e, portanto, o Bitcoin vai dominar tudo. É meio difícil para uma pessoa que está chegando agora entender as conclusões que se chega depois de centenas de milhares de horas de leitura, né? De leitura, de conhecimento, de entender teoria financeira. Então, essa comparação com ouro é interessante nesse primeiro momento para a gente mostrar que talvez nós estejamos em algo tão novo e tão disruptivo que a busca pela reserva de valor seja maior do que o uso num primeiro momento. Porque a gente está em cima de um sistema, né, o sistema Fiat, que está em colapso, como colapsou todas as vezes que assim foi implementado na história da humanidade. O último grande colapso é a queda do denário romano, né? Então, este ouro, ele precisa ser realmente muito transacionado num primeiro momento para ser apreciado e para ser usado pelas pessoas no futuro. A minha visão, no momento, tende a mostrar que não, que talvez ele ser usado nesse primeiro momento como reserva de valor, enquanto a enorme maioria das pessoas ainda ganha em fiat, ainda usa dinheiro que, segundo a lei de Gresham, é pior, então ele vai ser mais usado porque o melhor dinheiro está expulsando o pior como reserva de valor, então ele tende a ser mais usado. Então esse é um momento que eu vejo que pode ser novo de um dinheiro ser primeiro usado como reserva de valor e só assim, enquanto o outro sistema colapsa, como se fosse um seguro contra esse sistema colapsando. Talvez seja isso uma questão nova que entra nesse caldeirão de hipóteses que a gente está lidando, que é o futuro desconhecido, né, Felipe? Com certeza. É só para situar, né, para quem for nos ouvir em relação a toda a discussão que foi feita, não tem uma resposta certa, né? A gente não sabe o que é o certo porque é o que o Hugo acabou de falar. A gente está avaliando, sim, o que foi o ouro lá atrás, o uso dele, a migração do ouro que era usado como troca para o que virou depois uma reserva de valor. A gente está avaliando essas coisas que a gente tem para trás, só que a gente tem que olhar o Bitcoin como uma tecnologia muito mais disruptiva, é um momento diferente na história, envolve uma tecnologia que a gente não tinha à época, muita coisa. Então, talvez é interessante avaliar que, por mais que a gente se paute no que aconteceu para trás, para tentar avaliar o que virá para frente, não necessariamente acontecerá da mesma forma. Esse é o primeiro detalhe. Então, assim, nem tudo que foi discutido ou falado é verdade absoluta. Por favor, não entenda dessa forma. A gente, né, ainda assim defende, acima de tudo, para as pessoas que não haviam entendido, que você faça o que você bem entender com o seu dinheiro, em Bitcoin, né, no caso. E isso é uma verdade. Você tem que fazer o que você quiser. Mas, de todas as opções que a gente tem, o que mais vai agregar para adoção
da criptomoeda, no caso do Bitcoin especificamente, ou de outras que seja, e como que isso vai afetar o que a gente trouxe como temática, né? É o roda o eterno? Eu vou só comprar e vou só segurar? Ou eu vou começar a transacionar? Então, assim, a gente pegou, né, essa coisa, esse questionamento, e já estamos falando que nada do que é falado aqui é uma verdade absoluta, tá? Isso obviamente pode mudar, mas trouxe essa questão que o Hugo falou agora, as coisas elas podem não ser igual foi com o ouro, convenhamos, e assim, vamos discutir, tem muita coisa, e só para que fique claro, antes da gente começar a discutir isso, e isso é até bom para que as pessoas vejam, né, que a gente pode concordar e discordar. Eu e o Hugo, a gente tem posicionamentos diferentes em relação a isso, e a gente consegue ser educado o suficiente para discutir e rir a respeito dessas diferenças e ainda assim fazer uma produção de conteúdo que informe mais pessoas, né? Eu sou totalmente favorável a usar como moeda circulante. O Hugo, ele prefere guardar. E, mais uma vez, ninguém está errado nisso. Mas a gente vai expandir um pouco, né? E frente ao que foi falado, que a gente recebeu muito comentário, do que um levaria para frente, o outro não levaria, por que um talvez seja mais certo do que o outro, e etc. É, eu acho que vale a pena. Eu vou expor o meu ponto de vista, você expõe o seu depois. O meu ponto de vista é: eu não prefiro. Assim, se chega num lugar e aceita Bitcoin, eu acho legal, mas eu vou lá e tiro a moeda fiat e pago. Por quê? Porque eu tenho rendimentos em fiat. Então, se eu recebo pagamentos em fiat, eu prefiro utilizá-los a comprar, a pagar coisas com Bitcoin. Por quê? Porque eu utilizo o fiat para pagar minhas contas, o que sobra, muito sacrifício, eu vou lá, escolho a forma mais adequada que aquele dinheiro que sobrou sugere para adquirir Bitcoin, e uma vez adquirido Bitcoin, eu o guardo, eu uso como reserva de valor, porque no meu ponto de vista, é um seguro contra o sistema Fiat. Então, se o sistema Fiat colapsar, mais interessante, eu acredito ser mais interessante ter Bitcoin na carteira do que ter barras de ouro em casa, por uma série de questões. Então, é por essa questão que eu não uso. Se por um motivo todo o meu rendimento fosse em Bitcoin, obviamente que eu ia preferir, nesta mesma loja, utilizar Bitcoin para pagamento. Então, neste momento, eu acredito nisso, eu penso desta forma, porque eu vivo num mundo fiat ainda. Então, eu não tenho como ter renda direta em Bitcoin. Se eu tiver, e se ela for maior e eu precisar usar, acabar o meu fiat, eu precisar usar Bitcoin, eu vou preferir lugares que aceitem Bitcoin direto, para não precisar lidar com essa conversão. Então, esse é o meu ponto de vista sobre essa questão. Eu não acredito também que forçar goela abaixo uma adoção que mais pessoas aceitem vai necessariamente aumentar a adoção. Eu acho que a adoção ela é um processo natural. Ninguém ficou lá colocando para as pessoas, olha, use mais ouro, use ouro para transacionar. O ouro, o ouro acabou emergindo naturalmente e continuou mais como uma reserva de valor. No Bitcoin, a gente tem essa saída, que vai ser a Lightning resolvendo esse problema de transferência, verificação e tudo, mas no momento certo, quando todo mundo tiver disposto a trocar os salários por Bitcoin e todo mundo não tiver mais recebendo em Bitcoin para isso. Então, eu creio que este momento, para mim, é um momento de acumulação, não é um momento de gastar com café, entendeu? Sim, super justo. E assim, eu não discordo de nada que você falou. E é até legal, é um ponto de vista interessante. Eu tenho uma
umas duas fontes de renda diferentes que eu recebo já em Bitcoin e Monero. Por isso que, em alguns casos, eu opto por pagar as coisas em Bitcoin e Monero. Então, assim, né, é uma diferença no caso do seu caso, e eu super te entendo porque eu faço a mesma coisa. Eu faço uma separação do que, por exemplo, eu recebi, um exemplo, claro, um Bitcoin esse mês ao longo dos meus recebimentos. Beleza, se eu recebi um, pô, 0,7 é para guardar, os outros 0,3 eu posso gastar. Então, assim, eu também faço essa gestão de forma que mais seja guardado do que gasto. Porque eu concordo com o que você falou, tá? Assim, tá tudo certíssimo. Um detalhe que por isso que eu falo sobre, eu acho que a gente não tem que forçar nada, isso é muito óbvio, a gente aceita diferentes pontos de vista e não acho que, né, um tá tão soberano assim em relação ao outro. Eu também acho que a gente não deva forçar o uso, aceitação, etc, né? Mas eu acho que se as pessoas começarem a optar por transacionar voluntariamente, talvez a gente comece a ter uma adoção mais rápida do que se nós apenas ficássemos assim, não, não, esse Bitcoin aqui eu peguei, guardei, ou recebi em reais, vou comprar Bitcoin e vou guardar. É tipo assim, eu acho que fica muito todo mundo na sua casinha, escondidinho, com o Bitcoin debaixo do braço ali, sabe? E ninguém põe para jogo. Então, assim, é uma suposição, tá? Claro que não é nada testado nem verdade. Mas eu acho que se ocorresse, né, esse gasto, esse uso, talvez a adoção viesse um pouco mais rápido. E um detalhe, por que eu falo tanto nessa questão de adoção, não é porque eu acho que o Bitcoin tem que circular e tal, não. Assim, tem que circular, né? Mas que fosse usado, sei lá, vou dar um exemplo da minha realidade, que é Monero. Que fosse usado Monero em vez de Bitcoin para circular. Eu acho que é interessante fazer com que uma criptomoeda circule em detrimento da moeda fiduciária, pelo fato de você começar a tirar poder do Estado. Por isso que eu falo muito em você usar e aceitar uma criptomoeda no seu negócio. No pior dos casos, o SDT, beleza. Pô, Monero para circular é interessante, sim. Pô, Bitcoin, eu quero guardar, não sei como é que eu faço. Não interessa. A grande questão, né, de eu falar isso é porque eu acho que se usarmos, a gente tem uma adoção mais rápida e essa adoção vai tirar o poder da moeda fiduciária, que vai abrir muitas portas, que é você, porra, sonegar um imposto, que é você não sustentar político, que é você não ficar sustentando esses projetos absurdos, mais liberdade, privacidade e etc. Enfim. No mínimo, uma informação mais difícil de achar, né? Porque no Pix está na cara, né? Pix é entregar de bandeja. O SDT, pelo menos, você vai dar um trabalho de chain análise pro cara, né? Então você vai colocar o funcionário público para trabalhar, né? Mas olha, fazendo o contraponto, né, do uso de venda, né, do uso, a gente tem hoje, né, mais ou menos 144 blocos minerados por dia, né, 6 por hora, vezes 24, acho que é isso mesmo, 144. Então a gente tem aproximadamente 900 bitcoins só de subsídio sendo colocados novos na rede todo dia. Essa pressão vendedora, ela está na mão dos mineradores, né? Em última instância, o minerador, ele é o cara, ele é o... Eu esqueci como é que é o nome daquele personagem de Dante, assim. Ele é o cara do submundo que te leva de barco até a porta do inferno, entendeu? Assim, ele liga os dois mundos. O nome dele. Oi? O barqueiro chama-se Flégias, se eu não me engano. Tá. Depois eu dou uma olhada nisso, mas é esse barqueiro. Então, assim, ele conecta os dois mundos. Então, é uma. O minerador ele precisa vender, seja totalmente,
seja parte daquilo. Ele pode escolher ter o lucro dele ficar em Bitcoin, ou ele vai vender. Então, assim, seja. E isso não necessariamente ele precisa estar minerando diretamente com ASIC Bitcoin, tá? Você tem soluções em plataformas que você. O Nice Hash, por exemplo, tudo que você minera na sua GPU, ele converte diretamente em Bitcoin e te paga em Bitcoin. Então, assim, você vai transferir para a carteira, a pressão vendedora de realização de lucro para pagar a conta de luz do minerador doméstico é vender Bitcoin. Então, assim, essa pressão do uso, ela já acontece em níveis, creio que eu, quase tão grandes ou até maiores do que é a venda direta no consumidor hoje mundial. Então, assim, eu creio que a Lightning, eu não sei valores exatos, mas eu acho que a Lightning não transaciona 900 bitcoins por dia. Ela tem 5.600 bitcoins lá dentro. Então, assim, seria transacionar todo o poder de transação em 7, né, menos de 7 dias. Eu não creio que esteja nesse nível ainda, a Lightning. E a maioria dela ainda é uso para retiradas, né, mais baratas e transações mais baratas para conversões e vendas no final, como tem a solução brasileira de exchanges, enfim. Então a gente ainda tem que descontar isso da venda final do cafezinho ali na padaria. Então a gente tem essa pressão de venda, essa pressão e essa venda já existe e ela está na mão dos mineradores hoje. Então, só um detalhe, eu fiz a pesquisa aqui, chama-se Caronte, o barqueiro, tá? Enfim. Falando da pressão de venda, no caso do Bitcoin, cara, isso é interessante. Eu acho que é uma outra situação, por talvez outro momento, outra temática, que não sei se todo mundo entende isso, mas o minerador profissional, o cara que tem uma fazenda lá e minera Bitcoin, em algum momento ele tem que vender. Quem acha que o cara que tem lá uma pool de mineração absurda de grande lá e não, ele só acumula e stack sets e tal, gente, né? Assim, não, ele vende, tá? Ele vende, troca por moeda fiduciária porque ele precisa disso para viver. E realmente eu não tinha pensado dessa forma, né? Por esse lado que você colocou, né? Dessa pressão vendedora que existe nesse pessoal. Mas existe. E assim, é interessante, talvez assim, é um início, né, do que a gente vai eventualmente ter como o que vai trazer, né, de fato, essa adoção maior para a gente estar usando e, enfim, fazendo essa movimentação toda com cripto que seja, né, mais precisamente falando de Bitcoin. Mas uma coisa que isso tudo traz, e foi uma coisa muito discutida na postagem que fizemos antes, né, de fazer esses Spaces, é que existe um meio termo em toda essa história. A gente está falando ou em holdar para sempre ou usar como moeda circulante. Apresentamos ideias diferentes aqui, mas o que muita gente falou lá é que, pô, existe um meio termo nessa história toda, que é talvez você holdar um pouco e gastar um pouco. É viável de ser feito dessa forma. Para algumas pessoas, igual o Hugo, por exemplo, ele consegue holdar tudo e o resto ele gasta em fiat. Pô, maravilha. Já no meu caso, um pouco diferente, visto que eu recebo parte dos meus rendimentos em ou Bitcoin ou Monero, portanto eu gasto um pouco deles. Então, assim, existe um meio termo, a gente tirou isso dessa história, dessa discussão, e eu queria falar um pouco desse meio termo e por que que... porque algumas pessoas vieram falando lá que a minha colocação, quando eu fiz a postagem, foi meio que tipo clickbait, sabe? Quando você quer chamar atenção e ganhar engajamento. Mas não era, porque existe hoje no mercado, existe hoje na comunidade toda muito essa fala do hold eterno ou do stack sets e tipo assim, um Bitcoin você não vende e tudo mais. E
partindo dessa premissa, né, que Bitcoin você não vende, eu considero que você, de fato, nunca na sua vida vai vender. Você vai morrer e vai levar ele com você. E aí, na minha concepção, isso passa a ser um artigo colecionável. Só isso que você tem. Mais nada. E o outro ponto que eu coloquei foi o fato de você usá-lo como moeda circulante, que para usar como moeda circulante você tem que pegar e trocar, pô, num cafezinho, sim, num saco de lixo, beleza. Ah, vai pagar um serviço? É tudo no Bitcoin. E aí, qual que é o mais certo? Vai fazer tudo transacionado em Bitcoin ou vai fazer o, pô, Bitcoin nunca se vende e a gente vai ficar nisso? A gente chegou, né, ao meio dessas todas essas conversas no fato de que existe sim um meio termo. Mas foi o que eu coloquei lá nas postagens e respondi a algumas pessoas que estavam nessa ideia toda que então a gente tem que trocar o termo, né? Não é mais o hold eterno, é o hold de longo prazo. Então, assim, a gente tem que começar só a reavaliar que tá, existe um meio termo em toda essa história, realidades serão diferentes para outras pessoas, mas não é mais esse lance de Bitcoin não se vende. Eu acho que é muito problemático você ficar batendo no peito e falando Bitcoin não se vende, porque quando chega uma pessoa nova no mercado e ele lê lá assim, porra, Bitcoin não se vende. Por que eu vou comprar esse trem se esse negócio não se vende? Quando que eu vou fazer meu lucro? O cara que é novo, ele pensa dessa forma. Ele não pensa igual a maioria das pessoas que já está mais afundada em todo esse mundo. Então, assim, alguns detalhes, enfim, complementa aí, Hugo. É, você disse muito bem, assim, tem, eu me considero, na verdade, na parte da educação, né? Então, seja compartilhando um pouco da minha experiência com a mineração, com o que eu estou tentando construir aqui com a mineração, seja com conceitos, né? Eu sou fanático com conceitos, assim. Então, para mim, as coisas têm que estar muito bem definidas, tentar muito bem articulada, porque se isso sofre um ataque externo, né, um ataque de uma ideologia contrária, a coisa não vai vir assim, sabe? Não vai ser um post colocando a reflexão, ouvindo todo mundo, vai ser um discurso caluniador em cima, sabe? Assim, passando um trator em cima da galera e aí a síntese, sabe? O hold eterno ou qualquer outra frase, sabe? Imperativo moral que seja, não vai colar, entendeu? Não vai ser forte o suficiente para sofrer essa campanha difamatória e sair ileso. Então, assim, é importante que as pessoas que estejam chegando agora tenham uma série de conceitos e saibam e entendam de onde eles vêm. Então, assim, hold eterno? Não, nem o meu hold é eterno. Se eu precisar, e se for uma situação de emergência, e se alguém acertar pelo valor que eu quero, aquilo que eu quero, eu vou trocar, sabe? Eu vou usar a mercadoria Bitcoin, que é um dinheiro, assim como todo dinheiro é uma mercadoria, para ter a mercadoria e trocar pela mercadoria que eu quero, né? A posse do dinheiro, das chaves que eu tenho, né? Das UTXOs que se diz, né? Das não gastas. Essa posse pode ser trocada por algo, essa mercadoria pode ser trocada por algo que eu queira. Então é avaliar isso, né? Eu tenho no Bitcoin uma questão muito profunda com a liberdade e com a posse real daquilo. Então, no momento, abrir mão de uma posse de algo que é 100% meu por algo que é relativizado pelo Estado, um bem de consumo, uma situação assim, para mim não vale a pena. Ou transitório, para mim não vale a pena. Mas pode valer a pena em um determinado momento, em uma determinada circunstância. Então, isso tem que ser avaliado com calma
E não é através de generalizações ou simplificações que a pessoa que está chegando agora vai entender. Então, realmente vai gerar essa confusão. Ah, estou agora, então não se vende. Tá, mas então por que que eu vou comprar aquele café ali só para usar, para ir todo mundo usar, se é uma coisa que não se vende? Sabe, as pessoas vêm do mundo Fiat com muito pouca experiência, e muito pouca visão do que é uma teoria monetária. E é justamente por isso que elas estão lá ainda, porque não tem a compreensão do sistema e da teoria do dinheiro. Isso não se explica na escola propositalmente, eu diria. Né? Isso não é uma coisa que se ensina, esse é um conhecimento que você tem que ativamente ir atrás. Então, para a pessoa que está chegando agora, é assim, entenda os conceitos de liberdade e posse que o Bitcoin lhe permite, antes de achar que você deve usar ele para comprar o seu café só porque é uma hype que vai ajudar na adoção. Entenda se esse momento para você é, cara, eu faço sacrifícios para ter Bitcoin, para comprar Bitcoin, para transformar o dinheiro fiat em Bitcoin e colocar ele na minha posse. Isso é uma coisa que você busca ativamente. E se vale a pena você abrir mão dessa busca ativa para incentivar um uso que não necessariamente nós não sabemos se isso vai apressar a adoção. Se isso vai apressar o que está no título, se vai apressar o inevitável. Se é inevitável, apressar isso ou não vai valer a pena ou não? Você vai abrir mão de uma coisa que é tua de fato, como nada foi nessa vida, para ajudar algo que você nem sabe se isso está ajudando de fato e se isso vai colocar a adoção de forma mais rápida. Então, assim, é isso que vocês têm que refletir em quem está chegando agora. Cara, para quem chegou agora no Spaces, eu e o Hugo, a gente diverge de opiniões nesse ponto, tá? E assim, e você está trazendo agora um ponto que eu não havia pensado antes, que é a possibilidade, assim, duas coisas, né? Tudo para mim é questionável, né? Primeira coisa, é inevitável? Não sei. Eu acho que é, mas pode ser que não seja, né? E agora a segunda coisa que você colocou é: será que eu fazer com que as pessoas transacionem vai aumentar realmente a adoção? E foi um questionamento interessante que eu não havia pensado esses dias, porque na minha cabeça, assim, era inegável de que as pessoas transacionando em Bitcoin aumentaria a adoção. Pode ser que não seja. E assim, você colocou essa pulga atrás da minha orelha agora. É interessante, é super interessante. Por isso que é bom a gente discutir, tá vendo, as paradas. Assim, é o que eu falei no início, né? O que eu falo agora, eu ainda acho que é super interessante que a gente tenha essa adoção. Mas agora a gente está entrando em outras perspectivas, né? Que eu já havia mudado um pouco quando eu fiz o post, e eu estou mudando agora um pouco mais ainda, agora que a gente está discutindo. Mas, enfim, de toda forma, né? Falando um pouco do que o Hugo havia falado de dinheiro, eu recomendo a leitura daquele livro do Rothbard, O que o Estado fez com o nosso dinheiro, o que o governo fez com o nosso dinheiro, uma coisa assim. No início dele, ele traz. A primeira parte dele é bem basicão sobre exatamente isso. Ele explica como que alguma coisa se torna uma moeda de troca. Ele fala do uso de, acho que manteiga, ele fala do uso de especiarias, tipo assim, bem na época do escambo mesmo. E aí ele vai migrando para o que foi o ouro e a prata, né, como esse uso, e aí essas outras coisas que eram usadas foram saindo, né, de circulação, porque já não eram mais interessantes. E eu me pautei um pouco nesse texto, né, para falar o que eu falo hoje, que eu acho que a gente tem que ter uma adoção, né, e uso, etc., de criptomoedas como um todo, né, principalmente falando de Bitcoin, porque eu acho que isso aumenta a adoção. Mas assim, o questionamento do Hugo foi super interessante. Pode ser que eu esteja errado nesse quesito. De qualquer forma, ainda assim, eu acho interessante. Talvez se não for para adotar o uso,
esse transacionamento diário em Bitcoin, talvez é interessante pelo menos a gente ter os meios, o conhecimento para poder receber se for necessário. Se alguém quiser te pagar em Bitcoin, você vai aceitar? Para alguma coisa que você oferece, para um serviço e coisa do tipo? Talvez assim essa mudança um pouco de paradigma de, pô, você está preparado para receber em cripto? Você tem aí agora, pô, cara, eu quero te fazer uma doação agora. Você consegue tirar na hora fazer um QR Code lá de Lightning para você receber 1.000 satoshis? Então, assim, é um pouco de um novo questionamento que aconteceu agora, levando em consideração o que o Hugo falou. Mas, parabéns, cara. Pô, obrigado. Sim, é extremamente importante você estar pronto para receber. Eu concordo com isso, sabe? É uma das coisas que eu fiz, coloquei a empresa nossa aqui para receber no Bitcoin Maps, né, com o site e tudo. Eu dou o serviço, eu dou desconto para serviço em Bitcoin, eu dou desconto de 10% para pagamento em Bitcoin. Então, assim, a pessoa quiser entrar, comprar na corretora, mandar, as taxas vão estar cobertas, né? E ainda vai ser um pouco mais barato. Então, assim, é importante que você esteja pronto para receber. É importante que você esteja pronto para entender se vale a pena ou não trocar. E isso é importante. É importante que você, na sua reflexão, pô, tô chegando agora, né? Os caras estão falando para não vender, mas pô, mas eu queria aceitar no meu comércio. Não, é importante que você aceite. É importante que isso mostre que você está pronto para aceitar, que você queira transacionar, que é interessante para você ter. Isso vai atrair pessoas entusiastas, pessoas que querem pagar, pessoas que vivem já uma vida só em Bitcoin e preferem pagar as coisas em Bitcoin. Então, vão te aproximar de pessoas que vão te ensinar coisas interessantes sobre o Bitcoin. Então, é importante que isso esteja pronto, né? Que isso seja um formato interessante. Uma das coisas também que foi muito discutida no post, na postagem, foi justamente isso. O Bitcoin permite essa liberdade. Então, assim, em última instância, não é eu, o Felipe, ou seja lá quem for, falando o que você deve fazer. A posse é soberana, é 100%. Você faz o que você quiser. Mas tenha toda a informação, né? Se for para ser um gasto, que não seja um gasto na hype, como se fosse roleta num cassino, sabe? Onde está todo mundo feliz e apostando não, vamos gastar, vamos usar, porque precisa, porque é importante. Não, que seja parte de uma estratégia, né? Que seja parte de uma situação de vida sua, que eu espero que todos cheguem, né? E ouvindo isso num futuro, todo mundo chega e fala: não, não, mas é óbvio que eu tenho que usar Bitcoin, porque eu só recebo em Bitcoin, não faz sentido eu converter para outra coisa. Então, assim, eu realmente espero que isso aconteça. Mas a gente não pode fomentar certas coisas sem deixar claro para quem está chegando agora quais são os valores que esse Bitcoin, que esse tal de Bitcoin tem, que faz ele tão diferente do que qualquer outro dinheiro. Então, assim, se ele é tão diferente assim, vale a pena você dedicar algumas horas estudando o que ele é, antes de você sair gastando para ajudar algo que, sinceramente, não se tem nenhuma comprovação que maior uso vai gerar uma maior vontade das pessoas em ter, né? Até porque é o seguinte, pensa, o peso na Argentina está sendo usado pra caramba, nem por isso o argentino quer o peso. Ele despacha o peso e guarda em dólar, porque para ele é melhor. Então, assim, uso não está ligado necessariamente a valor de alguma coisa. Então, é uma das coisas que a gente precisa pensar. Será que você quer guardar algo? Você quer usar tanto assim algo que, pelo menos para mim, tem um valor inestimável? E se você chegar a essa conclusão que ter um valor inestimável, vale a pena você gastar?
Ou vale a pena você esperar e ver e ter entre aspas, um divã confortável para sentar e ver o colapso do sistema Fiat? Então são essas coisas que precisam ser ouvidas, né? Né, eu gosto sempre de fazer esse podcast pensando na galera que está no trânsito, porque é isso que eu faço sempre ouvindo podcast. Então, para você que está aí dirigindo e pensando nisso, tenha antes essa visão do que é que você tem, do dinheiro que você tem e do potencial desse dinheiro, antes de fazer uma coisa que a gente não tem certeza se fazer essa coisa realmente vai apressar a adoção ou vai fazer do Bitcoin algo mais requisitado na sociedade. Mais uma vez, deixando claro, eu sinceramente eu achava, assim, na minha cabeça, que não é forçar, mas fazer com que as pessoas usem mais, né, e transacionem mais em Bitcoin no dia a dia delas, ajudaria nessa adoção macro. Mas os pontos que você colocou foram muito bons, até eu reconheço que agora eu fico na dúvida no meu posicionamento, mas um detalhe, né, só para explicar o por trás, né, desse lance de que eu defender muito, né, e falar com que as pessoas devam usar criptomoedas para transacionar, em específico o Bitcoin, se isso te agrada, né, porque a minha intenção maior, né, por trás disso tudo era fazer com que as pessoas parassem ou fossem diminuindo de usar a moeda fiduciária. E eu sou uma pessoa que desacredita na, em governo e essas coisas estatais, e então eu acho que é muito interessante que a gente encontre formas alternativas de estar transacionando as menores das coisas possíveis para evitar aquilo que eu havia falado um pouco mais cedo, que é você ser identificado, que é você ficar pagando imposto embutido nas coisas, o que eu sou totalmente contrário, e o banco ou o governo saber o quanto que passou na sua conta e querer te cobrar as coisas em cima disso, né? Enfim. Mas de qualquer forma, essa discussão que o Hugo trouxe foi super interessante, mudou um pouco o que eu pensava, e eu só queria trazer um pequeno detalhe, né, que quando eu fiz a postagem, né, que eu mandei para o Hugo antes, falei, olha, eu vou postar sobre isso e a gente discute porque vai virar uma temática para falarmos no Spaces. Seria tipo assim, ou você defende esse hold eterno, que a gente já mostrou aqui porque que não pode existir hold eterno, ou você defende o Bukele lá em El Salvador, porque ele tornou o Bitcoin uma moeda de circulação agora e todo mundo que está lá está fazendo Bitcoin circular. Será que essas pessoas estão contribuindo mais para a adoção ou não? Essa é difícil, cara. E assim, entenda que por mais que eu tenha te feito pensar com a minha posição também é de momento, tá? Eu não tenho isso fechado. Eu só não, para mim, sabe, forçar a circulação é, é tipo usar a máscara para evitar a contaminação, sabe? Tipo, não tem evidência, sabe? Pode não ser em nada, né? Assim, quantidades absurdas de Bitcoin eram transacionadas no começo, e nem por isso foi esse motivo que trouxe muita gente para o Bitcoin. Foi o valor que as pessoas foram dando nele, né? No momento que 10 mil Bitcoins foram usados para comprar duas pizzas, não foi uma coisa do tipo assim, então agora vamos usar geral porque tem valor. Não, foi o desejo de possuir algo com as características irreplicáveis no mundo digital que levaram as pessoas a se interessarem. Então é um momento colecionável, né? Então a gente precisa pensar um pouco disso e essa questão colecionável foi o que garantiu certo valor ao longo do tempo. Eu não sei se a gente ainda está nessa fase ou não, né? Como eu disse, eu encaro o Bitcoin como um seguro contra o sistema Fiat, porque eu estou vendo ele colapsar,
Então, é isso que eu vejo valor. Para mim, é esse o valor que tem, né? Então, colocar ele no mundo Fiat de novo é problemático, entendeu? Algo que eu possa comprar com o Fiat que eu tenho é problemático, por mais que, assim, a gente tem formas de não colocar, né? Então, assim, não coloca o CPF na nota, paga em dinheiro, em espécie, até aí você fez uns saques no caixa, entendeu? Um direito que você tem, no teu imposto de renda se declara que tem dinheiro em casa, porque você tem, de fato, e é assim que segue a vida, entendeu? Então é um pouco essa forma que eu vejo, que eu tenho sei lá, assim, é lógico que tem um monte de viés, tem os vieses das coisas que aconteceram comigo, então né, eu tenho motivos pessoais para ter no Bitcoin, né, assim, é o que eu falo, eu cheguei no Bitcoin não foi porque eu achei bonitinha a toca do coelho e fui ver o que tinha lá dentro por mera curiosidade. Quando eu estava na porta, veio um míssil, eu olhei para trás, ou eu pulava para dentro, ou o míssil me arrebentava com porta e tudo. Então é essa analogia que eu faço. Então, assim, eu não fui convidado a conhecer, eu não tive escolha. Então, assim, não ter escolha faz você entrar primeiro e entender depois. E uma vez que você entende o valor daquilo que te jogou lá para dentro e ele resolve esse problema, né? Tem a ver com posse absoluta e liberdade. Você fala, não, entendeu? Para mim isso não tem, entende o meu ponto de vista? Assim, não tem. Então assim, não vou, sabe? Café para mim, toma aqui meu Fiat, entendeu? É um pouco dessa visão assim. E podem ter pessoas nessa situação. Então, se a pessoa está por essa situação, cara, o hold é muito bem-vindo para você. Agora, se você está numa situação onde você recebe nessa moeda, tem parte do seu rendimento nessa moeda e quer usar para estimular, pô, lógico, faça, sabe? Agora, se isso vai apressar a adoção, não faça por esse motivo, porque a gente não tem essa certeza, tá? Sim, muito bem colocado. Eu acho que do que a gente pode tirar, né, dessa conversa e dessa discussão toda que tivemos foi que, primeira coisa, hold eterno e Bitcoin não se vende, não é a forma correta de abordar isso. É hold de longo prazo e o Bitcoin você vende se você avaliar muito bem que é uma necessidade de você vender. Até aí acho justo. Até mesmo ontem me chamou um cara para fazer P2P querendo vender Bitcoin porque precisou por um problema de saúde na família. Faz parte, acontece. Uma outra coisa que eu acho que a gente pode tirar disso é que existem diversas perspectivas. Existe um meio termo em toda essa história. Vai usar como moeda circulante ou vai segurar? Depende do seu caso. Um outro ponto que o Hugo colocou muito bom, o qual eu discordava completamente até agora, é que realmente não necessariamente fazer com que isso circule mais vai aumentar a adoção, e principalmente a adoção da forma correta. Então, assim, cheguei a essa conclusão agora, tá? Não, eu não pensava assim um pouco antes. Um detalhe, a gente começou a falar, né, daquela transação de 10 mil bitcoins, sei lá, quando foi, quando o cara comprou a pizza, e se foi ou não o início, né, de uso de Bitcoin para transação, não sei. Mas uma coisa que eu acho que favoreceu demais o crescimento do Bitcoin foi o uso dele no Silk Road. Na época, um Darknet Market, que hoje já não mais existe, mas que vendia algumas coisas que o Estado não gosta que você venda. Aí, nessa situação, as coisas eram vendidas, as trocas eram feitas em Bitcoin porque era praticamente a única opção. E aí a gente começa a chegar em algum outro detalhe que eu comecei a pensar agora, que é, imagina se de fato vierem CBDCs e essa absurda fiscalização de governos sobre o indivíduo. Talvez,
talvez a gente chegue nesse ponto, nesse momento, aonde você já não consegue mais ter alternativas senão usar o Bitcoin para transacionar. Eu acho que é isso. Foi o que eu tirei dessa história toda. É. E aí, assim, você pretende chegar nesse lugar com o máximo de Bitcoin possível, ou você vai se arrepender amargamente de ter pago 10 mil satoshis em dois cafés, por causa de uma hype, né? Então, assim, entenda que é o seguinte, o Narcélio postou um negócio muito legal, que eu até anotei aqui, falando que, segundo dados on-chain, a maioria dos bitcoins vem sendo usada como reserva de valor ao longo dos anos. Então, dá para dizer que 100% da galera que está defendendo o hold, eles estão. A galera, desculpa, a galera, ao contrário. 100% da galera que está falando gaste, 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 está fazendo hold também. Então, se você estiver gastando e não estiver fazendo hold, você pode estar perigosamente indo por um caminho que, como o Felipe muito bem falou, e se a gente chegar no momento em que as CBDCs forem tão cruéis em cima da liberdade individual, que a gente não vai ter outra alternativa se não transacionar em Bitcoin. Então, você vai querer ter acumulado maior quantidade de satoshis possível para continuar tendo essa liberdade, não é? Então, pense se esse momento e aí essa proibição estatal vai ser o maior apressador do inevitável hiperbitcoinização e do uso em massa, né? Então, assim, talvez um player muito maior seja o cara que vai acelerar pela proibição o uso. Então, talvez a gente não precise correr tanto assim, mas como comércio, eu volto a advertir, estejam prontos para aceitar. Porque se essa perda de liberdade vier nessa velocidade, você tem que estar pronto, né? É isso mesmo, corroboro. Chegamos ao final. Vamos falar de notícias que são interessantes pra gente? Vamos sim, vamos sim. O que que você traz hoje pra gente? Cara, duas notícias curtas, porém extremamente importantes para a gente falar. A primeira delas, a pesquisa da Consensus, falando que, em média, 20% dos brasileiros possuem criptomoedas. Não fala só de Bitcoin, fala no geral, né? Mas alertando apenas para o que eu considero como um grande problema, que é a Consensus, né, e essas outras coisas que fazem análise de blockchain, vendo, pelo menos que em média, né, o quanto que você tem, o quanto que a gente está transacionando e gerando relatórios que, em grande maioria, são comprados apenas por governos. A empresa, a Consensus, não avalia se aquele governo ele é considerado ditatorial, se ele é considerado democrático, se esse governo é de fato alguém que valoriza a liberdade individual. Ele só vende os dados que ele consegue pegar e isso é um problema muito grande. A outra pequena notícia que eu tinha pegado aqui, eu achei isso no Cointelegraph, eu achei isso um absurdo. Eu não entendi muito bem a situação, mas parece que terá no pessoalzinho lá de Brasília uma CPI das criptomoedas. E é muito problemático, né? Porque o político ele não é eleito pelo saber, né? Ele só é eleito pela capacidade de articulação de massa que ele tem. E essas pessoas que não foram eleitas pelo conhecimento em criptomoedas elencaram uma CPI para falar do assunto e dentre os convidados, ele listou aqui uns nomes que eu falei, cara, parece brincadeira. Ele chamou, ele chamou acho que até o Primo Rico, sabe? Tipo assim, Thiago Negro, o que, que o Thiago Negro sabe de Bitcoin? E aí provavelmente eles vão tirar algumas medidas absurdas, idiotas, para querer impor na sociedade, como tudo é feito que vem do governo, né?
e certamente vai ser uma coisa sem embasamento algum. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, no fim das contas, sabe? A grande questão que volta, né, que retoma um pouco o que a gente estava falando aqui atrás, esteja muito preparado para você conseguir ter, montar ou gerenciar um sistema que não dependa de moeda fiduciária, porque você já tem, né, o Bitcoin é a ferramenta, e esteja preparado para usar isso, porque eu não vejo melhor, eu não vejo uma perspectiva boa para gente. Bom, comentário da primeira, assim, é aquele famoso eu fico feliz e puto, né? Eu fico feliz que tenha esse dado de 20%, que significa que são pelo menos uns 42 milhões de brasileiros, mas eu fico puto das pessoas saberem disso. O fato desse, né, compartilho contigo essa indignação, porque você tem empresas de chain analysis que realmente é isso, vender o dado independentemente para desde ditaduras até países que têm um pouco mais de liberdade. Eu não, eu não considero democracias liberdades, então assim, eu só considero níveis de ditadura mais ou menos promissoras. Então, é uma coisa que me deixa puto. Agora, CPI, cara, eu tava até rindo de uma hoje que o deputado pergunta pro cara, Coronel, o senhor ocupa qual patente no Exército Brasileiro? Aí o cara pega o microfone e fala, Coronel, né? Então, assim, esse circo é bom, sabe, assim, gasta um dinheirão público, os caras estão pensando em outra coisa e normalmente não se resolve nada. Então, é algo que eu gosto, assim, porque toma tempo e acaba ninguém resolvendo nada, aí chegam lá, pede a palavra e fica falando. Então, normalmente não dá em nada muito sério e é para isso que eu financio democracia, sabe? Para ninguém ficar decidindo nada muito sério mesmo. O cara, super justo. Infelizmente, a realidade ela é ruim. Mas, enfim, a gente começa a ter meios agora, principalmente com o conhecimento que a gente vai adquirindo, né, e formas de usar essas ferramentas para ficar cada vez mais com o pezinho alheio, lá de fora, né, de toda essa gente que gerencia e faz um péssimo gerenciamento da nossa moeda, no caso a moeda fiduciária, né? Então a gente vai saindo para o que é viável para a gente. Sim, e com isso chegamos ao final de mais um episódio do Bloco Podcast. Agradecer a audiência aqui ao vivo de todos, agradecer a audiência que a gente está tendo nas plataformas de, de podcast. Se você estiver ouvindo isso no Fontaine, que é o nosso principal divulgador dos nossos episódios, quiser deixar uns satoshinhos, a gente agradece muito. Se quiser também doar uns satoshinhos e mandar sugestões de tema, fiquem à vontade para enviar para quinteiro@zebedi.gg. Ficamos por aqui e até o próximo. Tchau.